Boa tarde a todos. Temos o prazer e a alegria de receber hoje o acadêmico eleito Eduardo Jannetti. Tem aqui um currículo dele, ele me pede que abrevie ao máximo o currículo, mas eu não vou abreviar, vou desobedecer o nosso convidado e vou ler para vocês. E vou até falar de uma coisa que não está aqui, provavelmente, no currículo, que me lembro do primeiro livro que ele publicou, que chamava-se Órbitas Pedestres. Era um livro de poesia, e isso era o ano de 1981. Então, conheço Eduardo Jannetti de longa data. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1957. É economista, professor, autor e palestrante, formado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, e em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o famoso FEFELESH da USP. Possui doutorado em Economia por Cambridge e foi também professor do Instituto INSPER e da Universidade de Cambridge, entre 84 e 87. É autor de diversos livros e artigos, sendo alguns deles traduzidos para diversos idiomas. Vencedor por 2 vezes do Prêmio Jabuti, em 95 pelo livro As Partes e o Todo, e em 94 por Vícios Privados, Benefícios Públicos. É com grande prazer que recebemos o acadêmico eleito Eduardo Jannetti. Muito obrigado, Geraldo. Muito boa tarde a todos e a todas. É com enorme satisfação e muita honra que eu integro esse ciclo Brasil Moderno. Espero contribuir para que, num momento difícil, sombrio, como o Brasil está passando, a gente possa recuperar alguma esperança e algum vislumbre de um futuro que esteja minimamente à altura do que nós sonhamos. O objetivo do ciclo, criado em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, é traçar um paralelo entre a semana e os dias atuais. Mas, como lembra Geraldo, coordenador do evento, a quem agradeço o convite, o ciclo Brasil Moderno tem não só um pé no passado e outro no presente, mas também um terceiro pé, um pé no futuro. E é justamente apoiado neste terceiro pé, o prospectivo, que pretendo caminhar nesta fala. O meu propósito aqui não será abordar a história da semana ou a contribuição dos seus protagonistas, mas antes refletir sobre o espírito e a filosofia por trás do movimento modernista. O que move, o que mobiliza o ímpeto modernista? E o que ele tem a nos dizer sobre a condição e o futuro do anacronismo promessa chamado Brasil. 100 anos após a nossa independência política, a Semana de 22 equivale a uma declaração de independência cultural do Brasil. Ela se propõe a inaugurar um movimento de emancipação e libertação do nosso colonialismo mental. A recusa ao complexo de inferioridade da inteligência brasileira e a rejeição da ideia de que não passamos de uma cópia canhestra de um modelo de vida e sociedade que nos é dado de fora. Embora o paralelo imediato seja com a Declaração de Independência de 1822, creio que a semana guarda maior parentesco com outro movimento emancipatório, a Inconfidência Mineira de 1798. Digo isso por 3 razões. Assim como a semana, a Inconfidência é um movimento de baixo para cima, algo que nasce da sociedade, ao contrário da independência, que vem de cima para baixo, como um conchavo ou conluio entre elites metropolitanas e locais. Assim como a semana, a Inconfidência é um movimento nascido da província, o que não é demérito, apesar do que o Rui Castro vem dizendo atualmente. Assim como a semana, ambos, Inconfidência e Semana, se viram frustrados em sua ambição transformadora da nossa condição colonizada, mas permanecem vivos como sonho e projeto, não obstante os tombos, tropeços e trombadas do caminho. O que permanece vivo do impulso transformador do nosso modernismo?
como entender os ideais da Semana de 22 e como poderíamos tentar traduzi-los na atualidade. Que projeto e sonho de futuro anima a alma modernista? As nações, dizia Fernando Pessoa, são todas mistérios. Cada uma é todo um mundo a sós. O Brasil não é diferente. Ao Ocidente do Ocidente, descobertos e colonizados por ele, somos, no entanto, um país de ocidentalização recalcitrante e imperfeita. Ao juízo da fria métrica ocidental, o Brasil, se não chega a ser um fracasso, não passa de um país medíocre. Nossa contribuição à história da ciência e da tecnologia modernas resume-se a uma dispensável nota de rodapé. O PIB per capita brasileiro, não obstante décadas de obsessão desenvolvimentista, jamais foi além de 1/4 ou 1/5 do verificado no chamado mundo rico. Nossos indicadores em áreas críticas da convivência civilizada, como educação, saúde, saneamento, habitação, transporte coletivo e segurança, dão testemunho de uma nação que adentra o século XXI sem ter enfrentado a contento a agenda social do século XIX. Enquanto os Estados Unidos tomaram a dianteira do mundo moderno, seguros na crença de que o resto da humanidade não sonha senão em chegar aonde chegaram, o Brasil vai aos tropeços como um passageiro de segunda na autoestrada de uma civilização à qual pertence, mas da qual não toma parte no que ela tem de mais nobre e essencial. Mas, se assim é, há que se perguntar: estamos condenados a isso? O que fazer? Que o enfrentamento das nossas seculares e óbvias mazelas, a começar pelo débil sistema educacional, e que a conquista de condições de vida digna para todos sejam imperativos inadiáveis, são pontos incontroversos. Mas superar deficiências e atacar pendências, por mais clamorosas, não é o mesmo que afirmar valores. Toda cultura incorpora um ideal de felicidade. Desenvolvimento para quê? Devemos buscar, como nação, a perfeita e acabada ocidentalização que há séculos nos elude? Ou devemos, antes, procurar determinar, nós mesmos, à luz do que somos, a nossa própria métrica de sucesso e realização, aquilo que nos distingue, aquilo que tem valor? A que vem o Brasil, afinal, como nação? A resposta adjuntiva separa dois grupos bem definidos. De um lado, a visão mimética, ou imitativa, a ideia de que não há o que inventar. Nós queremos ser como eles são. E seria, portanto, equivocado, se não ridículo, supor que devemos ter a pretensão de criar uma alternativa original ao modelo ocidental, a visão mimética. É o que sugere, por exemplo, Rui Barbosa, ao afirmar que, abre aspas, se à maneira do escultor que molda entre as mãos o barro plástico, eu pudesse afeiçoar a meu gosto o meu país, faria dele não uma América, mas uma Inglaterra. É o que defende o economista Eugênio Goudin, presumivelmente expressando a opinião da maioria dos seus colegas economistas, ao propor que, abre aspas, os países da América Latina não precisam criar uma civilização. Ela já foi criada pela Europa nos últimos 4 séculos. Cabe-nos assimilar essa civilização. Se tudo correr bem, chegaremos um dia a ser como uma outra nação desenvolvida qualquer. Algo semelhante, digamos, a um estado do sul dos Estados Unidos ou a um país do Mediterrâneo europeu. Tudo o que nos cabe fazer é seguir o melhor que pudermos a receita e o caminho já trilhado por eles. Se tivermos racionalidade e competência, chegaremos lá. Esta, em suma, a visão mimética. Acreditar no Brasil é acreditar que podemos ser como eles são. No outro polo do arco está a visão
profética ou messiânica. A ideia de que não podemos nos resignar à condição de cópia canhestra de um mundo caduco ou coadjuvantes de um enredo falido. A orientação messiânica aparece com tintas fortes no brado de um personagem de Dostoiévski no romance Os Demônios. Abre aspas. Se um grande povo não acreditar que a verdade somente pode ser encontrada nele mesmo, se ele não crer que apenas ele está apto e destinado a se erguer e redimir a todos por meio de sua verdade, ele prontamente se rebaixa à condição de material etnográfico e não de um grande povo. Um povo realmente grande, continuou Dostoiévski, o personagem dele, um povo realmente grande jamais poderá aceitar uma parte secundária na história da humanidade. Nem mesmo entre os primeiros, mas fará questão da primazia. Uma nação que perde essa crença deixa de ser uma nação. No contexto brasileiro, a crítica severa do mimetismo e a crença na ideia missional de nós mesmos, a missão especial do povo brasileiro, foi defendida com graus variáveis de radicalidade e fervor por, entre outros, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. Na visão do pai da antropofagia, em A Marcha das Utopias, por exemplo, o Brasil figura como, abre aspas, a primeira promessa de utopia em face do utilitarismo mercenário e mecânico do Norte. Continua Oswald, o Brasil será um dos grandes líderes dos fins do nosso século XX e dará à nova ordem humana contribuições materiais e espirituais que não serão excedidas por outros povos, mesmo os que hoje se mostram mais avançados. O rajar das metralhadoras de alta indagação e a deglutição da cultura europeia caindo de podre seriam o preâmbulo de um radical acerto de contas coletivo com as incógnitas do nosso destino como nação. Ou o mundo se brasilifica ou vira nazista, no dizer messiânico de Jorge Maltner. Miméticos ou proféticos? Nenhuma das duas posições, creio eu, pode ser integralmente aceita. A abdicação mimética, porque ela apequena o Brasil. Nosso país, seria tolo negar, tem muito a aprender e assimilar do Ocidente. Mas isso, de modo algum, implica a tese mimética de que somos, ao fim e ao cabo, uma cópia defeituosa ou inacabada do modelo ocidental. Uma tentativa imperfeita de algo que simplesmente não estivemos até hoje à altura de alcançar. Se o Brasil não se tornou um rebento bem-sucedido e bem comportado do clã ocidental, é porque ele, em essência, não o quis. Porque não estava e não está disposto a sacrificar valores que lhe são caros no altar do sucesso definido e ditado pela métrica ocidental. A visão profética, por sua vez, parte de uma intuição central justa, mas com frequência embrulhada em erros e por eles sufocada. Ela instaura o desafio essencial de ousar e criar, mas beira o fanático e o delirante ao bater pé na questão da primazia em escala planetária. Ao sustentar a tese exclusivista de que a verdade, seja isso que for, pertence a uma única cultura ou nação, aquela, obviamente, onde o profeta, por coincidência, nasceu. Miméticos e proféticos almejam um outro Brasil. No ideal da perfeita ocidentalização dos miméticos, o Brasil vence o secular atraso e se torna um trecho do sul da Europa ou do sul dos Estados Unidos, desgarrado em terras sul-americanas. No ideal da visão profética, a imperfeita ocidentalização do Brasil, ainda que na origem de tantos males que nos afligem, é também a fonte da nossa esperança e promessa de redenção. A criação de uma civilização tropical soberana, socialmente justa e, enfim, liberta da tirania de exigências, normas e valores que não são genuinamente seus.
Os limites do ideal mimético estão hoje mais claros do que nunca. Como dizia o economista Keynes, em 1930, os infatigáveis e obcecados fazedores de dinheiro podem nos levar consigo até o colo da abundância econômica. Mas serão aqueles povos que mantêm viva e cultivam a uma perfeição mais plena a arte da vida e não se vendem pelos meios de vida, que serão capazes de gozar a abundância quando ela chegar. Um modernista da semana não diria melhor. O Ocidente tecnoconsumista promoveu uma aceleração do trabalho e da cobiça por riqueza como jamais o mundo conheceu. A utilidade e a eficiência tornaram-se a pedra de toque de todas as escolhas e conclusões. Mas, em vez de libertarem do jugo da necessidade e do primado da economia sobre suas vidas, como imaginavam Keynes e os grandes economistas clássicos, as sociedades ocidentais se precipitaram, como que tomadas por louca compulsão, rumo à reprodução da riqueza e da necessidade em escala planetária. E tudo em nome do quê? Tudo em nome de um mundo em que a métrica monetária dá as cartas e se insinua cada vez mais como a alma vácuo da cultura. Um mundo em que todos se veem compelidos a atiçar desejos e fantasias de consumo uns nos outros, simplesmente para se manterem à tona dos seus gastos. Em que as pessoas esperam cada vez mais dos seus gadgets e pílulas miraculosas, mas cada vez menos umas das outras em suas relações pessoais e amorosas. Em que a probabilidade de um jovem de 18 anos morrer antes de chegar aos 50 anos é maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh. Um mundo, como o nosso, em que a solidão e a má sociabilidade crescem na razão direta da interconectividade e do avanço das técnicas de comunicação. E o Brasil com isso? Será desvairadamente utópico imaginar que temos tudo para não capitularmos à opressiva industriosidade geradora de objetos de mais, alegrias de menos, do tecnoconsumismo ocidental? Que o Brasil, embora modesto nos meios, mantém viva a sua aptidão para a arte da vida e a capacidade de cultivá-la a uma perfeição mais plena? Que podemos ousar modelos de economia e de convivência mais humanos e adequados ao que somos e sonhamos? Que nossa reconhecida aversão ao suor bíblico, longe de ser fraqueza, apatia ou preguiça, é apenas a contrapartida de uma irrefreável vocação para o suor dionisíaco? E o ideal profético? Apontar falhas e limites da visão mimética é mais fácil do que construir uma genuína alternativa civilizatória. Como dar ao projeto modernista algum tipo de lastro ou substância? Onde buscar a diferença que nos permitiria, ao menos, sonhar com a construção simbólica e prática de uma verdadeira alternativa? Uma cultura capaz de assimilar e digerir as conquistas da modernidade ocidental, mas sem abrir mão ou abdicar da nossa verdade tropical. Começo pelo documento que é a certidão de nascimento da nação brasileira, a Carta de Caminha. No conhecido epigrama do Manifesto Antropófago de 1928, do Oswald de Andrade, antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade, não é difícil detectar nesse epigrama o eco do relato feito pelo escrivão Pero Vaz de Caminha na carta em que comunica a Dom Manuel I, ele rei de Portugal, a descoberta das novas terras em solo sul-americano. Em seu relato, Caminha atesta o caráter pacífico e receptivo dos nativos. Certamente essa gente é boa e de bela simplicidade, e acusa o sopro de uma felicidade espontânea, sem causa aparente, em que viviam os índios brasileiros, alegres e nus, sem saber o que é culpa ou pecado, alheios aos ditames da fé e da lei. O ponto alto da carta, todavia, é a descrição feita por Caminha de um episódio particularíssimo dos primeiros contatos entre lusos e índios.
o exato momento em que, ao se perceberem em margens opostas de um rio, o congraçamento e a dança vencem o medo. Abre aspas. E além do rio, andavam muitos deles, os indígenas, dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então para outra banda do rio, Diogo Dias, que fora ao Moxarife em Sacavém, o qual é homem gracioso e de prazer. E levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos. E eles folgavam e riam e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, continua a caminha, depois de dançarem, fez-lhes ali muitas voltas ligeiras, andando no chão e salto real, de que eles se espantavam e riam e folgavam muito. E conquanto com aquilo os segurou e afagou muito, tomavam logo uma esquiveza, como de animais monteses, e foram-se para o longe. Fecha aspas. Há quem veja no gesto do ex-almoxarife e de seu gaiteiro nada além de calculada astúcia de colonizador. Um ardil visando aliciar e ludibriar os índios antes de submetê-los à violência do trabalho servil nos corpos e da conversão cristã nas almas. Pode ser. O real motivo da ação nunca será integralmente desvendado. Duvido, contudo, que se possa sumariamente reduzir o impulso de Diogo Dias, homem gracioso e de prazer, a um sinistro e camuflado desígnio de dominação. Não é preciso subestimar a gravidade dos crimes praticados contra os índios nos séculos subsequentes para admitir a possibilidade de que, nesses primeiros contatos de mútuo reconhecimento, tenha prevalecido um clima de amistoso calor humano. A improvisada dança testemunhada por Caminha, ouso crer, é antes um clarão de alegria, oriundo de um raio de entrega, como que a prefigurar na aurora dos tempos e no berço da nação brasileira o advento do nosso carnaval. O primeiro ensaio do carnaval. Busquemos imaginar, para efeito de contraste, uma cena de contato análoga descrita na carta, só que tendo como grupo alienígena não mais os portugueses católicos, mas anglo-saxões puritanos recém-desembarcados do Mayflower. É possível conceber que algo remotamente parecido pudesse ter ocorrido? Ou ainda, tente-se imaginar um pastor calvinista em terras norte-americanas e que, diante da mulher ameríndia, reagisse como o padre João Daniel, missionário jesuíta que visitou a Amazônia no século XVIII, ao achar as indígenas, ele diz, de feições lindíssimas e de uma esperteza e viveza tão engraçada que podiam ombrear com as mais escolhidas brancas. As atrocidades da conquista e a violência cometida em nome do império e da fé pelos colonizadores portugueses não podem ser relevadas. Mas seria um erro permitir que elas obscurecessem um fato capital da nossa história. No Brasil, a cultura europeia, de raiz ibérica, se pôs em contato com a indígena e depois dela com a africana, de uma forma distinta do que sucedeu na América inglesa. Ela aportou nos trópicos, amaciada pela atmosfera cálida e tingida de sensualismo da cultura solar mediterrânea e curtida por 8 séculos de convívio cultural e interracial com os árabes e mouros de tez morena, oriundos do norte da África, e que até o final do século XV dominaram a Península Ibérica. O vislumbre dos primórdios não nos abandonou. Permitam-me saltar no tempo e evocar agora o testemunho de um outro olhar estrangeiro. A jornalista e ativista norte-americana Barbara Ehrenreich, em um livro chamado Dançando nas Ruas, uma história do júbilo coletivo, que oferece um relato
uma reconstrução e análise das diversas modalidades de festejo, ritual e celebração coletivos, desde os festivais dionisíacos e as saturnálias do mundo antigo. Se as celebrações, festas e rituais estáticos foram no passado tão disseminados nas mais diferentes culturas, ela pergunta, por que praticamente deixaram de existir em nossos dias? Embora a repressão ao êxtase ritual e a efervescência coletiva na religião e cultura ocidentais tenham precedentes no Império Romano, ela argumenta, foi somente nos estertores da Idade Média e, sobretudo, após a Reforma Protestante, que essa forma de sociabilidade entrou em franco declínio na Europa e foi definitivamente proscrita do convívio civilizado. Mas o ponto alto do livro está no depoimento dado por Bárbara. Na conclusão da obra, ela fecha o livro com esse depoimento sobre a experiência vivida por ela no Rio de Janeiro, em 2004. Atraídos pelo rufar dos tambores, perto da praia de Copacabana, ela e seu companheiro se aproximaram de um grupo de carnavalescos, membros de uma escola de samba, ensaiando para o carnaval. Abre aspas, depoimento da Bárbara. Havia pessoas de todas as idades, de crianças de 4 ou 5 anos a octogenários, homens e mulheres, alguns lindamente vestidos, outros com shorts e regatas, que são os trajes comuns no Rio. Para o missionário do século XIX, o mesmo religioso puritano do século XXI, seus movimentos poderiam parecer lúbricos ou, ao menos, insinuantes. Mas a escola seguiu, dançando, rumo à areia, com perfeita dignidade, envolta em seu próprio ritmo, seus rostos ao mesmo tempo exaustos e radiantes de uma quase religiosa exaltação. Um jovem de pele dourada dançava logo atrás dos músicos, marcando o ritmo. O que seria ele na vida real? Um bancário? Um ajudante de garçom? Aqui, porém, com suas roupas emplumadas, ele era um príncipe, uma figura mitológica, um pequeno deus, talvez. Por um momento, não existiam divisões entre pessoas. Ao chegarem no calçadão, transeuntes vieram também entrar na dança, e sem nenhum convite ou proclamação, a escola de samba virou uma multidão e teve início uma festa espontânea. Não havia nenhum objetivo, nenhuma conotação religiosa, mensagem ideológica ou dinheiro em jogo. Apenas a chance de que tanto mais carecemos neste congestionado planeta de expressar reconhecimento pelo milagre da nossa existência compartilhada através de alguma forma de celebração. Fecha aspas. A realidade da favela, é claro, ficava a poucos passos daquela mágica cena, como um resenhista do livro não deixou de acentuar. É fato e da maior gravidade. E, não obstante, a pergunta se impõe. Haveria outra nação no mundo onde algo semelhante ao vivido por Bárbara, no Rio, pudesse ter acontecido? A lógica sozinha não move. A lógica sozinha não move. A criação do novo exige sonho. A tensão entre a lógica e o sonho é o essencial. Um Brasil digno de nossos sonhos não pode ser o devaneio de uma imaginação caprichosa. A construção simbólica da nação desejada e desejável será sempre tarefa coletiva, fruto da depuração paciente do tempo e de uma infinidade de ensaios, reveses, negociações e conquistas. Um Brasil digno de sonho deve ser concebido a partir do que efetiva e coletivamente somos, dos acidentes e condicionantes, bem como dos vícios e virtudes que se entrelaçam em nosso destino comum. É garimpando o cascalho das nossas apostas, conquistas e fracassos que chegaremos à lapidação
dos nossos saberes e potencialidades. O segredo da utopia reside na arte de desentranhar luz das trevas. Há um futuro luminoso, épico remisso na visão de um poeta, querendo despertar das sombras do presente. O Brasil é mestiço, genética, linguística e culturalmente fusionado. Por caminhos tortuosos e, por vezes, cruéis, sem que isso fosse parte de intenção alguma, tanto clerical como governamental, fixou-se entre nós, no cerne da alma brasileira, a presença de atributos, sensibilidades e valores pré-modernos, de extração africana e ameríndia, e que, para nossa sorte, revelaram-se capazes de oferecer tenaz resistência à invasão dos valores estreitamente utilitários e competitivos do tecnoconsumismo ocidental. Por isso, a espontaneidade e a capacidade única de desfrutar vivamente o momento, o calor e a intensidade dos afetos nas relações pessoais, inclusive na esfera do trabalho e afazeres comuns. Por isso, a predominância do doce sentimento da existência, independentemente de racionalizações ou pretextos lógicos. A imotivada alegria que confere uma qualidade intensamente poética, cordial e lúdica à vida comum, não obstante a pobreza e a violência existentes. Por isso, o anacronismo promessa chamado Brasil. Quando penso no Brasil ideal, que povoa e anima os meus sonhos, não nos vejo metidos a conquistadores, donos da verdade ou fabricantes de impérios. Não nos vejo trocando a alma pelo bezerro de ouro ou abrindo mão da nossa compreensão lúdica e amável da vida na luta por uma pole position na métrica do PIB per capita e do descaso por todos os valores, a começar dos ambientais, que não se prestam a cálculo monetário. Se a civilização da máquina, da competição feroz e do tempo medido a conta-gotas tem alguma razão de ser, então ela existe para libertar os homens da servidão ao monovalor econômico e não para enredá-los em perpétua e sempre renovada corrida armamentista do consumo e da acumulação. Do que nos fala a utopia de um Brasil capaz de nos fazer acreditar que podemos ser mais, muito mais, que coadjuvante servis de um mundo caduco ou material etnográfico para a diversão de turistas e antropólogos? Ela nos fala de um ideal de vida assentado na tranquilidade de ser o que se é. Ela nos fala da existência natural do que é belo e da busca da perfeição pela depuração de tudo que afasta do essencial. Ela nos fala de um outro Brasil, nem mais verdadeiro, nem mais falso que o existente, apenas reconciliado consigo próprio. De um Brasil altivo e aberto ao mundo, enfim curado da doença infantil colonial do progressismo mimético e seu avesso, o nacionalismo tatu. De um Brasil em que a democracia racial deixou de ser mito a encobrir para fazer-se forma de vida a revelar. De um Brasil que trabalha o suficiente, mas nem por isso deixa de transpirar joie de vivre e libido por todos os poros. De um Brasil capaz de apurar a forma da convivência sem perder o fogo dos afetos. Uma nação que se educa e civiliza, mas preserva a chama da vitalidade iorubá filtrada pela ternura portuguesa. Uma nação que poupa, investe em seu futuro e cuida da previdência, mas nem por isso abre mão da disponibilidade tupi para a alegria e o folguedo. O dom da vida como celebração imotivada. Faz sentido a ideia de uma civilização brasileira? Uma resposta afirmativa não precisa implicar qualquer tipo de arroubo xenófobo ou arrogância cultural.
O que ela implica é a identificação dos nossos valores e uma efetiva adesão a eles. O que ela implica é a rejeição da crença de que não podemos ser originais, de que devemos nos resignar à condição de imitação desastrada ou cópia canhestra do modelo que nos é incutido pelo mundo rico. A biodiversidade da nossa geografia e a sociodiversidade da nossa cultura são os principais trunfos brasileiros diante de uma civilização em crise. Que o mal e o pouco e o sombrio do tempo presente não nos deprimam, nem iludam ou desanimem. O futuro se redefine sem cessar. Ele responde à força e à ousadia do nosso querer. Tupi or not Tupi? That is the question. Propõe a conhecida fórmula antropofágica. Tupi and not Tupi. Eis a possível resposta. Vem do breu da noite espessa o raiar da manhã. Obrigado. No breu da noite espessa, a gente imagina o Mayflower desembarcando no Brasil, uma das cenas mais divertidas que eu já ouvi contar na minha vida, suscitada aqui por Eduardo. E nesse dualismo que ele nos propõe entre miméticos e proféticos, talvez a gente tenha que criar um paradoxo aí, e talvez tenhamos que nos tornar céticos proféticos, para que o paradoxo brasileiro se mantenha de pé, a despeito de tudo. Olha, eu adorei assistir essa palestra e queria convidar vocês também para uma próxima palestra, na próxima semana. Virá aqui Carla Camurati para falar de Pagu a Carlota Joaquina, dando sequência a esse ciclo. Agradeço a presença de todos, agradeço ao Eduardo, em especial, e boa tarde, boa noite a todos.